Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um resumo da lição jovem. Já estamos na lição número 10, quase no finalzinho do nosso trimestre. E a lição de hoje falou sobre os dois grandes enganos. Sabemos que o inimigo mais deseja fazer é confundir a mente do povo de Deus e fazer com que as pessoas não acreditem na verdade, mas confundam com o erro e fiquem com o erro, né? Porque dessa forma elas não se renderão totalmente à verdade e à vontade de Deus e correm o risco até mesmo de não entrarem no reino dos céus. E dentro de tantos enganos que Satanás inventa e fala e implanta na cabeça das pessoas, existem dois enganos principais e muito importantes e precisamos comentar sobre eles, e foi justamente sobre esses dois grandes enganos que a lição veio falando e explicando essa semana. O primeiro grande engano é em questão da imortalidade da alma. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitas crenças acreditam nessa questão da imortalidade da alma, muitas vezes em aspectos diferentes, de formas diferentes. Muitas vezes essa mentira está envelopada com um papel diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a gente morre e assim que a gente morre a gente já está no céu, ou que a gente tem essa capacidade de depois que morrer voltar para falar com os nossos entes queridos, puxar o pé de um, puxar o pé de outro, e reencarnação e todas essas coisas. Tudo isso tem ligação com a questão da imortalidade da alma, mas a Bíblia é muito clara ao nos dizer que somos pó e ao pó voltaremos. Ou seja, depois que a gente morre, a gente não volta para puxar o pé de ninguém, a gente não vem atormentar ninguém, nem visitar nossos entes queridos, nem nada do tipo. Na verdade, se o morto morrer aqui do meu lado e ninguém levar ele para o cemitério, por aqui mesmo ele fica. O morto nada faz, ele não tem poder nenhum sobre nada. Então, acreditar nessa imortalidade da alma é um grande engano de Satanás, até porque a Bíblia e a língua original da Bíblia também ela nos ensina que nós não temos uma alma, mas sim somos uma alma. É muito diferente. E depois que morremos, a gente descansa. Então a gente passa por um período de sono. A Bíblia trata a morte como um sono. Então não, você não vai morrer e ir direto para o céu. O seu pai, a sua mãe, a sua pessoa amada, nesse momento, não está no céu, não está vagueando por aí. Ela está na terra, ela voltou ao pó. E quando Jesus retornar, aí sim, Jesus irá devolver o fôlego de vida para ela. Até então, os mortos descansam no Senhor. Essa é uma verdade bíblica que o inimigo muitas vezes tenta distorcer. E principalmente agora, no tempo do fim, no final dos tempos, o inimigo vai fazer de tudo para implantar isso na cabeça das pessoas. Por isso que a gente deve se atentar muito a igrejas, a pessoas, a crenças que nos induzem a essa esperança de que meu ente querido está no céu. Meu ente querido, ele está por aí, eu vou ali encontrar com ele, vou tentar uma comunicação. Não, isso não acontece. Isso é um grande engano do inimigo. E afinal, se fosse assim, né? Por que Jesus voltaria? Por que Jesus morreria por nós? Se a gente tem esse poder de reencarnar, de voltar, de morrer e de ir para o céu. Se fosse assim também, a morte seria um grande benefício, porque quem não quer se livrar desse mundo e ir para o céu? De uma vez por todas, né? Então, a Bíblia ela ensina que a morte ela é um sono, ela é um descanso, por isso que a gente aguarda com perseverança, com fé, com esperança a volta de Jesus. Porque então, ele trará, né, os mortos novamente, ele ressuscitará. Então, nós cristãos, olhando para a Bíblia, para a Palavra de Deus, a gente não acredita em reencarnação. A gente acredita em ressurreição. E o segundo grande engano é acerca do dia de guarda. Mas especificadamente a respeito do sábado. Porque o sábado hoje em dia a gente sabe que foi instituído por Deus, a Bíblia fala isso. E além de ter sido instituído por Deus, ser uma instituição divina, o sábado também faz parte do quarto mandamento de Deus. A gente sabe que são 10 mandamentos e os 10 precisam ser guardados e observados, mas constantemente os mandamentos de Deus são atacados. E em especial, o quarto mandamento, o mandamento do sábado.
O inimigo sabe que esse é o dia que conecta a criatura com o Criador. E como já comentamos há algumas lições passadas, se todas as pessoas guardassem o sábado, se todas as pessoas observassem esse dia, não existiria nenhuma outra religião, não existiriam várias igrejas, várias crenças. Também não existiria um ateu sobre a face da terra, porque o sábado ele aponta para o Criador. Então, todo sabatista crê nesse Deus único. E o inimigo quer que a gente acredite nisso, quer que a gente adore a Deus, tenha momentos ainda mais de conexão com Deus? Não. Por isso que o inimigo ele vem tentando implantar, por exemplo, a guarda do domingo, né? E domingo significa o dia do sol. Então, quando a gente adora o domingo, quando a gente guarda o dia de domingo e transgride o sábado, por exemplo, nós estamos adorando a Deus? Mesmo sendo cristão, mesmo sendo evangélico, mesmo fazendo parte de alguma igreja ou orando lendo a Bíblia? Não exatamente. Porque o dia que aponta para a verdadeira adoração é o sábado. É claro que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir de agora, se você nunca ouviu falar sobre isso, você está conhecendo a verdade. E eu gostei muito que a lição, durante a semana, ela enfatizou muito o fato de que a nossa fé ela deve estar alicerçada em Cristo e na Palavra de Deus. Então, quem que a gente deve consultar? É o pastor, é o líder espiritual? Quem que é? Claro que um líder, um pastor, os irmãos da igreja são importantes, fazem parte do corpo de Cristo. Mas, em primeiro lugar, quem que eu devo consultar? É a Bíblia, é a Palavra de Deus. E eu devo segui-la. Eu devo ter a Bíblia como minha única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia diz que somos pó e ao pó voltaremos e que existe vida após ressurreição, que Jesus irá voltar e então ressuscitar os mortos e nos levar para o céu, se a Bíblia fala que o sábado foi instituído e deve ser guardado e observado, em que em nenhum momento ele foi abolido, então o que eu devo seguir? A Bíblia, né? A lei de Deus, que ela é imutável, ou a lei dos homens e correr o risco de perder a minha salvação, porque eu conheço a verdade, mas às vezes prefiro não segui-la. Bom, gente, então esse foi o vídeo, resumo dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais com a Palavra de Deus. E como aprendemos durante essa semana, vamos ler a Bíblia, vamos buscar isso para que a gente não venha a ser enganado pelo inimigo.